fé, cuidado, ensino, dedicação, acolhimento, encorajamento, relacionamento intencional, amor. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares. Discipule. Que a graça do Senhor esteja conosco, amém? Muito bom dedicar esse tempo aqui com vocês. E eu diria que depois do tema sobre salvação, sobre Jesus transformar a nossa vida, talvez esse seja o segundo tema mais importante da nossa vida. Entender o que significa ser um discípulo de Jesus e viver como discípulo para que a gente possa fazer diferença no mundo. É por isso que talvez muitos de vocês encontraram dificuldade, tiveram lutas essa semana ou até mesmo hoje, né? Eu soube que tem uma greve de ônibus, né? E eu fiquei pensando, qual greve de ônibus começa sábado? Eu não me lembro assim de muitas, né? Por quê? Porque, na verdade, quando nós nos levantamos com a disposição de sermos discípulos de Jesus, o inimigo sabe que a gente vai fazer um estrago no mundo, no bom sentido. A gente vai povoar o céu, a gente vai despertar outras pessoas para entenderem o que significa ser discípulo, a gente vai despertar pessoas para a sua missão de vida, a gente vai despertar pessoas que vão influenciar a sociedade, porque na verdade foi isso que Jesus fez com aqueles 12. Então, só para vocês entenderem o lugar que vocês estão e o momento que vocês estão, não sei se já pararam para pensar que na época em que Jesus discipulou os 12, o Império Romano, só para relembrar, né, só estou lembrando, o Império Romano dominava o mundo, tinha todo o poderio, todas as armas, todos os soldados, todo o controle das regiões, etc. Mas anos depois, conforme esses discípulos entenderam o que Jesus tinha passado para eles e começaram o processo revolucionário, né, que transformou o mundo foi virado de pernas para o ar. Com a vida de 12 homens, alguns pescadores, alguns funcionários públicos e gente muito simples, mas o mundo virou de perna para o ar por causa deles. E apesar deles não terem começado em Roma, terem começado a milhares de quilômetros de Roma, anos depois, os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus chegaram a Roma e também viraram o Império Romano de pernas para o ar. Dá para vocês terem dimensão disso e do desafio que Deus está colocando na sua vida? Quando a gente fala sobre esse tema e quando a gente se aprofunda nele cada vez mais, a gente entende as implicações primeiro para a nossa própria vida, o impacto disso para a nossa vida, mas muito mais do que isso, o impacto do que significa ser discípulo no mundo, a revolução que isso pode causar. As soluções não só do nosso país, mas da nossa cidade, do nosso estado, etc., não estão lá na prefeitura, lá no governo estadual ou lá no Palácio do Planalto em Brasília. Elas estão na Igreja de Jesus. São pessoas que entendem o que significa ser discípulo e revolucionam o mundo, literalmente. É isso que Atos 18 diz, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Então, você poderia estar em qualquer outro lugar hoje. Você poderia estar de férias, você poderia estar descansando, fazendo churrasco ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas você está
sendo exposto e desafiado a um tema por essa igreja que literalmente pode mudar todo o curso da sua vida daqui para frente, ainda mais do que Jesus já mudou. Pode mudar o curso das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que você vai influenciar, da sua família, dessa igreja, dessa cidade e do mundo. Porque foi isso que aconteceu com Jesus e aqueles 12. Então hoje eu queria, nesse primeiro tempo aqui, dar um pouquinho mais de profundidade ou abordar alguns aspectos de algumas coisas que eu levantei ontem, para que você entenda um pouquinho mais a aplicação disso na sua vida. E a gente vai começar de uma forma bem dinâmica. Eu queria começar exatamente trabalhando sobre o que Jesus fez com aqueles 12, para que você entenda de uma maneira muito prática o que Jesus precisa fazer na sua vida, continuar fazendo na minha vida e na vida de todos nós. Então, a gente vai começar aqui mostrando algumas características de alguns discípulos de Jesus, mas você pode escolher outros daqui a pouco. São características, a lista seria bem maior, mas é um resumo de algumas características, né? Pedro, por exemplo, era um cara impulsivo, ao mesmo tempo corajoso, agitado. João já era o cara leal, intolerante, mas também irado, né? Irascível. Tomé era o cara do porquê, né? Igual as crianças, assim, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Era um cara inquieto, ansioso, racional. Já Paulo, determinado, confrontador, orgulhoso e assim por diante. Bom, eu estou dando só alguns exemplos, talvez você goste de outros discípulos, né? Talvez você goste de Tiago, e Natanael, ou enfim, qualquer outro, mas é só para ter uma referência. E agora, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa bem prática. Vou pedir para todo mundo ficar em pé um pouquinho, a gente vai conversar aí alguns minutinhos em duplas, tá? Então, se você estiver sozinho, chega perto de alguém. E eu vou pedir para você fazer uma coisa bem prática, tá? Você vai escolher com qual discípulo de Jesus você acha que você mais se parece. E por quê? Pode usar esses como referência ou pode usar outros. Deixa eu voltar a lista aqui então. Escolhe com qual discípulo de Jesus você mais se parece e fala para a pessoa, eu acho que eu me pareço com fulano por causa disso, disso e disso, tá? Então, deixa eu voltar a lista aqui. 2 minutinhos aí para vocês conversarem um pouquinho. Muito bem, eu imagino que alguns talvez tenham dito assim, eu sou parecido com Pedro, porque eu sou corajoso ou corajosa. Talvez alguém tenha dito, eu sou parecido com Paulo, determinado ou determinada. Mas eu imagino que quase ninguém fez o seguinte, olha, eu sou parecido com João, porque a ira brota aqui de mim, sou irado, não? Ou talvez você não tenha dito assim, eu sou parecido com Paulo, sou orgulhoso pra caramba, orgulhosa, não? A tendência quando a gente vai se comparar a alguém é que a gente se compara com as melhores características da outra pessoa, não com as piores. Por isso a lista aqui, ela não é pegadinha, mas ela mostra um pouco da realidade de quem eram aqueles 12. Bom, meu objetivo aqui hoje não é
necessariamente elevar vocês à altura dos discípulos e muito menos descer os discípulos na nossa altura. Mas simplesmente mostrar que, assim como eles, Jesus chamou a gente como pessoas simples. Eles eram alguns pescadores, funcionários públicos, pessoas que tinham as suas rotinas, o seu dia a dia, mas muito além das suas profissões e das suas qualidades ou defeitos, eles tinham características como todos nós. Então, se eu tivesse que começar pelo lado mais difícil da minha vida, eu diria, eu sou como Paulo. Eu tenho que lutar sempre para que o Espírito Santo controle o meu orgulho. Eu tenho que sempre tentar manter a humildade acima do orgulho, porque senão esse meu eu engole o outro. Ou eu diria, eu sou racional, como Tomé. Acho que se eu fosse um dos 12, ou se eu estivesse no lugar de Tomé, eu ia fazer mais ou menos a mesma coisa que ele fez. Jesus aparece, depois da ressurreição, os outros 10 estão ali. Uau! Tomé disse, dá licença, eu preciso pôr a mão. Se eu não pôr a mão, não sentir, não ver se realmente são os buracos dos cravos, comigo não é assim não, eu tenho que... Então, talvez seriam características minhas que mostram o lado mais podre. O Ari Veloso, que eu mencionei ontem, sempre dizia, gente, eu sou podre. Vocês estão me vendo bonitinho aqui e tal, mas eu sou podre. E você está dando essa risadinha, você também é tão podre quanto eu. Nós somos podres. Talvez se eu tivesse que me comparar a algumas características boas de alguns discípulos, eu diria, eu também sou determinado, como Paulo, eu persigo os objetivos, eu vou até o último limite para alcançar alguma coisa. Eu também sou pragmático, como Tiago, por exemplo, né, que escreve coisas muito práticas sobre a vida cristã, etc. A gente é esse misto. Agora, Jesus, sabendo disso, ele colocou como um dos fundamentos do discipulado exatamente a morte do eu. Opa, mais um. Deixa eu ver, está funcionando? Foi. Jesus coloca a morte do eu como essa base da construção do que é ser discípulo. Eu dei uma pincelada nisso ontem, eu queria aprofundar algumas coisas aqui para vocês entenderem o desdobramento disso. Porque às vezes quando a gente fala a morte do eu e dá alguns exemplos, você diz, legal, entendi, mas ainda não caiu a ficha. E aí talvez surja a pergunta que é profunda, mas ao mesmo tempo óbvia. O que significa a morte do eu? Bom, se a gente olha para os 12, a gente vê algumas facetas dessa morte do eu na vida deles. Por exemplo, se a gente olha para Pedro, é o cara da espada. Ele queria cortar a cabeça do soldado. Você diz, não, na minha Bíblia é só a orelha. É a orelha porque o soldado fez assim, né? A espada estava vindo, o soldado viu, deu uma virada e perdeu só a orelha. Porque, na verdade, Pedro queria era matar o cara mesmo. Agora, Pedro passa, então, por um processo da morte do eu e de transformação, que é uma das consequências, talvez a principal consequência da morte do eu. E lá no final do Novo Testamento, quando ele escreve as suas cartas, ele diz, maridos, considerem as suas esposas um vaso frágil. Bom, se ele não tivesse passado por essa transformação e o eu dele não tivesse morrido gradualmente, o que ele teria escrito? Maridos, problema com a esposa, pega a espada, resolve. Esse era o Pedro lá do início. Mas o Pedro agora do final da história, considera
a esposa um vaso frágil. Provavelmente ele era aquele cara bruto, que passa por um processo de transformação profunda para chegar nesse nível. A gente tem trabalhado com diversos tipos de igrejas, diversas denominações nos últimos anos. A gente realmente tem tido um privilégio da parte de Deus de trabalhar com pessoas de todos os níveis sociais, econômicos, etc. E mais recentemente a gente tem trabalhado com um grupo que são pessoas muito simples, mais ou menos com essa característica que eu falei de Pedro, algumas mais brutas até. E a gente tem ouvido testemunhos muito similares a esses. Eu estava em Cuiabá um tempo atrás, num desses treinamentos, e num grupo lá de umas 100 ou 200 pessoas, mais ou menos, pastores e líderes, um homem se levantou lá no meio e falou assim, eu preciso falar o que o discipulado está fazendo na minha vida. E ele usou exatamente essa expressão, ele falou, eu sou um cara bruto. Eu confesso aqui que eu agredia fisicamente a minha esposa, eu batia na minha esposa. Eu era o cara que dizia para o pastor, se o senhor não fizer o que eu mandar, o senhor vai embora dessa igreja, porque quem manda aqui sou eu. E aí ele começou a falar sobre tudo que Deus estava fazendo na vida dele, qual era a origem de tudo isso. Na verdade, ele não tinha respeito pelo seu pai há muitos anos, ele já não falava com seu pai, tinha havido um rompimento com seu pai há cerca de uns 10 anos atrás. E ele falou, na medida em que o processo discipulado foi trabalhando a minha vida, meu eu foi morrendo, no Natal passado eu chamei toda a minha família, consegui convencer meu pai, mesmo cheio de receios, a vir participar de um encontro da família, e na frente de todo mundo eu pedi perdão para o meu pai por tudo que eu tinha feito ao longo dos anos, nós reatamos nossos laços, reatamos nossa família, e minha vida foi efetivamente transformada, porque meu eu está morrendo. Bom, se a gente olha para um outro discípulo de Jesus, João parece ser o cara do amor, mas antes de ser o cara do amor, ele era o cara do fogo. Então, você lembra de um episódio em que João está ali com Jesus e não gostou muito de umas coisas que aconteceram e falou, Senhor, o Senhor quer que eu peça para cair fogo do céu agora nessa cidade e queima tudo, destrói tudo. E Jesus dá uma olhada, não entendeu nada ainda. Esse é o cara que escreveu João 3,16. Deus amou o mundo. E ele volta nessa mesma cidade, lá na frente, no livro de Atos, isso é descrito, e ele ora para que o fogo do Espírito Santo caia nessa cidade. Era fogo, mas ele não tinha entendido qual era o tipo de fogo. E ele ora então pela mesma cidade que anos antes ele queria destruir, agora ele ora para que o fogo do Espírito Santo desça sobre essa cidade. Ele é o cara que escreve João 3,16. Você acha que alguém que quer destruir uma cidade com fogo escreveria João 3,16 se não passasse por um profundo processo de transformação e morte do eu? Pois é, então eu disse para vocês que eu não quero simplesmente subir o nível de vocês até os apóstolos ou os discípulos ou descer o nível deles para cá, mas a gente já está mais ou menos ali no meio. E eu queria só que você entendesse que, assim como nós precisamos passar por esse processo, eles também tiveram que passar por isso. É parte do processo de discipulado entender essa questão da morte do eu. E daria para a gente resumir de uma maneira bem prática em umas 3 ou 4 palavras. As 2 primeiras são obediência e submissão. Bom, a gente poderia falar horas aqui sobre isso, e eu não quero gastar tempo com isso, porque você pode depois trabalhar mais, você pode pegar os livros que tem ali, etc., e trabalhar mais isso. Mas essas 2 palavras são o start da morte do eu e do processo que precisa se desenvolver ao longo da nossa vida para que o nosso eu morra e para que Jesus cresça. E
às vezes a gente não entende direito a distinção entre essas duas palavras. Eu mesmo, antes de entender um pouco melhor o processo discipulado, eu tinha um tipo de conceito sobre isso. Por quê? Eu cresci numa igreja bem rígida, eu cresci numa família também bem rígida, em que algumas regras não podiam ser quebradas, ou se algumas regras fossem quebradas, tinha assim um chicote que vinha e batia mesmo. Então a gente obedece pelo motivo errado. Querem ver? Vamos só dar um exemplo bem simples aqui. Todo soldado normalmente obedece? Sim ou não? Sim. Por que ele obedece? Aliás, se ele não obedecer, o que acontece? Vai preso. Então, por que ele obedece? Por medo. Se eu não obedecer, cadeia. Aí quando Jesus fala sobre isso e trata sobre isso com os 12, ele mostra que na verdade a obediência precisa ser por amor, que é um outro tipo de obediência. E talvez, especialmente para muitos de nós, ou que crescemos em ambientes ou famílias mais rígidas, ou que não entendemos o relacionamento de amor que eu falei ontem, esse dedinho aqui, né? A gente obedece não por amor, mas parece que Deus tem um chicote na mão e qualquer coisa errada que eu fizer, pá, né? Lá vem a chicotada. E eu vou trabalhando o meu relacionamento com Deus ao longo da vida dessa forma. É um relacionamento muito mais por medo do que por amor. E quando isso acontece, parece que eu quero fazer algumas coisas para agradar a Deus e dizer, Deus está aqui, ó, eu fiz isso, mais aquilo. Ei Deus, o Senhor pode me abençoar porque eu fiz isso, eu entreguei aquilo, eu dei o dízimo, eu participo da igreja, eu sou líder de um pequeno grupo. Mas não é um relacionamento por amor. Lá no fundo do fundo é um relacionamento por medo. E Jesus teve que trabalhar isso na vida dos 12 ao longo da caminhada. Agora, isso leva então a uma outra questão, que é onde é que entra a submissão nisso. Vou dar 30 segundos agora para você conversar, sentado mesmo com a pessoa do lado aí. É possível obedecer e não se submeter? Troca uma ideia com a pessoa do lado aí. É possível obedecer e não se submeter? Bom, deixa eu dar uma contribuição aí para depois vocês continuarem conversando sobre isso. Imagina que você tem uma filha, a Carolzinha, e a Carolzinha desobedeceu. Aí você manda ela lá para o banquinho, fica sentada aí para você pensar um pouquinho. Carolzinha obedeceu? Sim, ela foi lá e sentou. Mas ela se submeteu. Tem até uma charge desse aqui dizendo assim, estou sentada, mas estou em pé. Percebam então que na nossa trajetória de discípulos, nós até podemos obedecer. Mas se a gente obedecer por medo ou pelo motivo errado, pode ser que a gente não esteja se submetendo. Você lembra daquele episódio de Jesus com Pedro ali? E primeiro Jesus diz, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro fala umas besteiras, o que Jesus diz? Sai de mim, Satanás. Pedro o tempo todo, e os outros discípulos também, queriam fazer as coisas do jeito dele. Lembra que eu falei ontem, ó, anda com Jesus no caminho, mas algumas horas eu quero fazer o que eu acho que eu devo fazer. Pedro disse, Senhor, de jeito nenhum, não vou deixar o Senhor morrer. Mas, se Jesus não morresse, não existiria salvação, né, para todos nós.
Senhor, vamos ficar nessa cidade. Marcos 1. Nós estamos bombando aqui, o Instagram está bombando, Senhor, vamos ficar aqui. O Senhor se candidata a prefeito, a gente é vereador, a gente domina aqui. Jesus entendeu nada, importa que eu vá para Jerusalém, vá para a cruz, etc. Pedro, eu preciso lavar seus pés. Não, Senhor, de jeito nenhum, que isso? O senhor está brincando? Pedro, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Então, Senhor, lava tudo. Percebe o quanto eles eram inconstantes até entender o que significava ser um discípulo? Como eles oscilavam entre a obediência e a submissão, e às vezes a obediência pelo motivo errado? A gente poderia também gastar horas aqui dando alguns exemplos bíblicos disso. E eu e você somos assim. A gente obedece às vezes pelo motivo errado, como o soldado que obedece por medo da prisão, mas a gente talvez não obedeça na maior parte do tempo. Isso é um aprendizado do discípulo. A gente não obedece por amor. Eu lembro que, alguns anos atrás, a gente caiu a ficha assim, de um chamado missionário. Para Raquel, isso já tinha caído a ficha muito antes, né? Nós, os homens, somos mais cabeções nisso, até entender. Mas aí, finalmente, caiu a ficha para mim. E aí a gente entrou num processo, numa agência missionária, para sermos missionários, irmos para algum lugar do mundo, etc. Ficamos 1 ano nesse processo. É mais difícil do que ser CEO de empresa. Depois de quase 1 ano, a gente recebeu não. A gente ficou sem chão, sem céu, sem nada. Porque, mas Deus, eu estou te obedecendo. Agora esses caras vêm e dizem que não. Espera aí, o que está acontecendo? Essa é aquela hora que dá vontade de você falar assim, quer saber? Vamos jogar tudo para o alto. Eu já me dispus. Mas depois de algum tempo, por N razões, a gente foi entendendo que aquele era o momento de simplesmente Deus saber assim, vocês estão dispostos a me obedecer? E por amor, muito acima dessa resposta agora... Aí a gente caminha, então, para a submissão. Lembra que eu falei ontem? Imagina que aqui é o dia da sua conversão. O Espírito Santo trabalhou antes em você, para você chegar nesse ponto e me convertir. Agora o Espírito Santo precisa continuar trabalhando. E eu só vou chegar naquela ponta, lá do outro lado, se a cada dia o Espírito Santo consegue me quebrar, me lapidar e trabalhar mais aspectos da minha vida. Eu me lembro que nesse período, nós e eu particularmente, passamos meses naquela coisa de eu brigo com Deus, eu questiono Deus, ou eu aproveito essa oportunidade para entender um pouco mais o que é me submeter a Deus. São escolhas que todo discípulo tem que fazer. E essas oportunidades e esses momentos geram 2 tipos de pessoas. Aqueles que se tornam ensináveis e aqueles que se tornam revoltados. Na minha percepção, acho que não tem uma coluna do meio aí, ou uma terceira opção. Ou você se torna ensinável dizendo, está doendo, está difícil, mas eu quero passar por essa crise ou essa provação e eu quero chegar do outro lado. Ou você empaca aqui nesse ponto e a sua vida fica parada ali e você pode se tornar um revoltado. São algumas diferenças entre obediência e submissão. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que os 12 passaram por esse processo e isso levou então uma terceira etapa, que é a dependência. Eu começo a lembrar, nossa, nesse ponto aqui, doeu pra caramba, Deus, mas eu aprendi isso, então eu quero continuar dependente. Senhor, nós vamos para onde agora? Nós vamos fazer o quê? Os discípulos precisaram 3 anos e meio para entender um pouco mais a fundo isso, para poderem se levantar para o tremendo impacto que eles causaram no mundo naquela época.
não é simplesmente um curso, não é um livro que você lê, não é uma classe, mas é um processo. E nesse processo você começa primeiro mudando a perspectiva da obediência. Eu não quero simplesmente obedecer por medo, mas eu quero, Deus, que o Senhor me ajude a virar a chave e obedecer por amor. Porque quando a gente obedece por amor, não importa se a circunstância é boa ou ruim, eu sei a quem eu estou obedecendo. E essa história que Deus está construindo na minha vida é a melhor história que poderia ser construída. Então, mesmo que Deus fechou uma porta aqui, abriu outra ali, ou me travou lá, eu sei que eu estou obedecendo por amor, e por amor é que Deus está construindo essa história. Aí eu vou para o degrau seguinte, eu chego na compreensão da submissão. Deus, eu não quero simplesmente me conformar com algumas coisas da vida. Já que não deu, né? Tá bom. Não, eu quero me submeter. E quando eu submeto a minha história, a minha trajetória, meu ego, minha vontade, eu chego então no caminho da dependência. Um exemplo bem simples, a gente está usando bastante Pedro aqui, um exemplo bem simples da dependência de Pedro, é depois que Jesus já ressuscitou, ascendeu ao céu, voltou ao céu, etc. A igreja estava começando e ele chega na porta do templo e um mendigo pede esmola para ele. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então levanta e anda. Se ele tivesse dinheiro nesse dia, aquele homem teria perdido a graça de Deus sobre a sua vida e o milagre de Deus sobre a sua vida. Mas isso tudo não era simplesmente poder, era consequência, era obviamente poder do Espírito Santo, mas era consequência desse processo de obediência, submissão, dependência. Bom, aí então dá para completar o desenho. Isso aqui não é exatamente uma fórmula, apesar da gente ter colocado aqui no formato de uma fórmula, mas não é igual 1 mais 1, 2, deu 2 e tal. Esses são os principais ingredientes dessa fórmula que gera a morte do eu. Que gera essa dependência total de Deus. Que gera aquilo que eu falei ontem, 30 dias por mês, 24 horas por dia, eu só faço o que Jesus manda. E isso traz para a gente a compreensão de quem é que manda. Quem é que tem autoridade na nossa vida. Por quê? Porque numa simples definição aí do Aurélio, né, autoridade é aquele direito ou poder de se fazer obedecer. De tomar as decisões, é aquele que tem o direito ou o poder de tomar as decisões. E a grande briga do ser discípulo ou não ser discípulo, para depois poder fazer discípulos, é quem é que manda na minha vida. Enquanto eu estou mandando, eu estou com problemas. Enquanto Deus vai crescendo em mim, e Ele vai cada vez mais tomando conta, e tomando conta, e tomando conta das decisões, eu tenho menos problemas, mas não é simplesmente para eu ter menos problemas, mas eu vou tendo uma vida cada vez mais alinhada à missão de Deus, ao cumprimento da missão de Deus na minha vida. Bom, quando a gente olha para Jesus e os 12, aí a gente pode revisitar especialmente 2 textos aqui que vocês sabem, decore e salteado, eu vou projetar eles aqui, mas só para destacar algumas palavras. Jesus precisou de 3 anos e meio para trabalhar na vida desses 12 e eles entenderem quem é que tinha autoridade, quem é que mandava. Eu imagino que algumas horas Pedro ou João ou Tiago diziam, Senhor, o senhor não conhece aqui a região, o senhor é novo aqui, deixa a gente dizer como é que são as coisas aqui. Jesus dava aquela olhada, a ponto de que 2 deles, Jesus está caminhando para Jerusalém, se preparando para a cruz. E o Andy Stanley diz que eles estavam ali
o Senhor, é o seguinte, o Senhor está dizendo que vai morrer e tal, mas depois que o Senhor morrer, passar essas coisas tudo aí, quem vai ser o número 2 e o número 3? Jesus dizia, mas olha, não vai precisar isso. Não, a gente entende, tá, mas a gente só queria saber, né, quem é que pode ser o 2 e o 3. Será que dá para o Senhor garantir uma boquinha, um do lado direito, outro do lado esquerdo? Jesus dá mais aquela olhada e um deles, não é nem por mim, não, minha mãe que pediu para dar uma checada, e, né, ver se dá para a gente ficar nessa posição. Mas isso depois de mais de 3 anos de relacionamento. Você percebe porque eu falei ontem que esse é o dedo mais fácil, mas ao mesmo tempo é o que precisa ser mais trabalhado, porque ele define primeiro o meu relacionamento com Deus, para depois definir o relacionamento com as pessoas. Se a gente não aprende isso, a gente vai fazer discípulo meia boca. A gente vai, na verdade, fazer uma transfusão de vida, que eu usei ontem, com alguns vírus. O que um hospital ou um hemocentro faz quando alguém doa sangue? Você vai analisar o sangue para ver se está limpinho, se tem algum vírus, se tem alguma coisa que pode contaminar outra pessoa. Então, quando essas coisas não morrem na nossa vida, o que a gente está fazendo? Uma transfusão contaminada de vida. E é por isso que eu falei que esse tema talvez seja o mais crucial depois da compreensão da salvação. Porque ele define a forma como você vai influenciar as pessoas o restante da sua vida. Todos os bebês espirituais que estão indo lá para o seu pequeno grupo, ou as pessoas que você levar para Jesus, ou se você se tornar um missionário, aqueles que vão ser alcançados. Sendo bem franco e direto aqui com vocês. Por que é que tem, às vezes, alguns pastores ou grandes líderes que você olha e diz, meu Deus, esse cara pisou na bola, como é que ele fez isso? Bom, ele estudou teologia, ele sabe Bíblia, sabe grego, hebraico, mas só faltou ser discípulo. Bom, então faltou tudo. É por isso que às vezes você vê algumas pessoas de projeção ou de renome com escândalos, porque faltou ser discípulo. E é por isso que quando a gente volta, revisita, né, Mateus 28, é interessante que, primeiro em Mateus 10, quando Jesus chama os 12, ele diz, eu darei para vocês poder. Em Atos 1:8, quando ele está voltando ao céu, ele também repete isso, eu darei para vocês poder. Mas aqui, ele também destaca isso. Quando ele diz, olha, foi-me dada toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Então, eu estou usando desse poder para empoderar vocês, desde que vocês sejam parecidos comigo, para vocês irem e abençoarem a terra, fazendo discípulos e ensinando para eles todas as coisas. O que é que a gente ensina? Bom, a gente pode ensinar o que a gente leu a respeito, ou a gente pode ensinar aquilo que a gente está vivendo. O que é que vai causar mais efeito? Aquilo que a gente está vivendo. E quando Jesus fala sobre essa autoridade, esse poder, ele está dizendo, esse poder é o poder é o poder do Espírito Santo que vai caminhar com vocês nesse processo, depois da conversão, para continuar lapidando a vida de vocês, e lapidando, e lapidando. E quando vocês não enxergarem, o Espírito Santo vai apertar vocês na parede. Mas você precisa querer isso. Você precisa dizer para Deus, eu quero obedecer por amor. E quando eu não estiver enxergando, me aperta mesmo. E quando eu não estiver fazendo o que o Senhor quiser, usa a igreja, os pastores, a Bíblia, meus amigos, minha família, qualquer coisa para não deixar eu me desviar do caminho. E é por isso que o final do texto ele diz, mas eu vou estar com vocês nessa caminhada. O discipulado é isso. E o outro texto que eu mencionei já ontem, que a gente pode revisitar agora é, se alguém quiser me acompanhar, negue-se, tome sua cruz,
Você vai perder sua vida, essa vidinha que você está querendo criar aqui, mas você vai ganhar uma vidona que eu vou dar para você aqui. Não é uma vidona necessariamente com a conta bancária recheada, ou sendo uma pessoa muito importante. Se Deus quiser, Ele vai te dar isso também. A questão é o que você vai fazer com as coisas que Deus vai te dar. Mas o destaque aqui é se alguém quiser. O jovem rico, por exemplo, não quis. Percebe? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa sobre praticamente todos os milagres que Jesus fez. E se você der uma olhada no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus sempre tinha uma pergunta, variava o tom, a palavra, mas a essência é a mesma. O que eu posso fazer por você? O que você quer? Lembra, por exemplo, do cego Bartimeu? Está ali gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando aqui. Ainda fala para o pessoal, traz ele aqui. Mas que insensibilidade, né? O cara é cego, está ali gritando. Aí, em vez de eu ir lá para ajudar, traz ele aqui. E quando ele chega, Jesus, qualquer um já sabia que ele é cego. Se você vê um cego ali na rua, você já vai saber, ele é cego. Não precisa perguntar o que ele quer. O cara está pedindo esmola. Aí quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta, escuta, o que você quer? E por algum tempo eu olhava esse texto e falava assim, nossa, parece meio óbvio, né? Quase meio estúpido, né? Desculpe a palavra, mas quase meio estúpido. Jesus perguntar para o cara o que ele quer. Mas depois eu comecei a perceber que não era tão óbvio assim. Porque o cego só podia pedir cura? Não. Ele podia pedir uma moeda de prata. Ele podia pedir um curso em braille. Ele podia ser orgulhoso e falar assim, Jesus, quero casar com a mulher mais bonita da cidade, porque eu vou esnobar todo mundo aqui. O ceguinho casou com a mulher mais bonita da cidade. Ele podia pedir para morar na casa da colina, naquela assim que todo mundo vai ver, lá é a casa do ceguinho. Mas ele continuaria cego. Então é interessante que Jesus tem sempre essa colocação. Você quer caminhar comigo? Você quer o que eu tenho? Não por interesse, não por medo ou qualquer coisa desse tipo, mas você chegou num nível de obediência, submissão e dependência, que você diria como Salomão, que podia pedir qualquer coisa e pede sabedoria? Bom, quando a gente olha para isso, aí dá para voltar. Vamos voltar aqui em Pedro um pouquinho e entender um pouquinho melhor isso. Quem era Pedro? O pescador, né? O que todo pescador tem? Vocês entendem bastante disso aqui, né? Boa conversa. Isso eu não estou dizendo que é mentira, tá? Boa conversa, tá? Descobertas, novas experiências. Ninguém pescou lá em alto mar. Vamos lá. Esse era Pedro. O que mais? Do ponto de vista emocional. Bom, Pedro era emoção pura, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, imediatista. Ele sentia as dores junto com Jesus, extrovertido, pegou a espada para matar o soldado e assim vai. Posturas de Pedro, confrontador. Senhor, de jeito nenhum eu vou deixar o Senhor morrer. Impaciente, ousado, questionador. E se a gente olhar depois o ministério de Pedro? Bom, é alguém que busca resultado. Porque desde a pescaria ele buscava resultado. Nenhum pescador quer sair e voltar com o barco sem peixe. Ele é o cara que prega e 3.000 pessoas se convertem. Ele é o mobilizador. Ele tem mudanças rápidas de postura. Mas ele é o cara que lá em Atos aponta o dedo para as autoridades e diz, vocês mataram Jesus. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em transformação, às vezes a gente pensa assim, bom, Deus vai esvaziar tudo que eu sou, minha personalidade, etc., para construir algo novo. Não, seria até meio incoerente, né? Deus que te criou, que te fez ousado, com busca de resultados, descobertos, introvertido, dizer assim, errei, agora eu vou tornar Pedro introvertido. O discipulado não muda a nossa personalidade, mas transforma a nossa personalidade. O discipulado torna
alguém que é ousado e consegue ir lá em alto mar, num barquinho desse tamanho, virando para lá e para cá para pegar um peixe, alguém que vira e fala para as autoridades, vocês mataram Jesus. Ou o cara que confronta a multidão e 3.000 pessoas se convertem. Percebe? Da mesma forma que eu falei que o Pedro da espada foi transformado naquele Pedro que diz, maridos, considerem as suas esposas um vaso frágil. Eu e você precisamos passar exatamente por esse processo. Então eu queria fechar esse bloco aqui contando só uma história do que eu mesmo passei e continuo passando para você entender o que significa a morte do eu. Bom, como eu falei ontem, nasci na igreja, cresci na igreja e me envolvi com o ministério logo cedo. Mas a gente vai pegando alguns vírus. E durante alguns anos eu exerci o cargo de diretor de uma organização na denominação. E eu sucedi uma pessoa que era extremamente amiga nossa, da família. Viajamos juntos, tiramos férias juntos, um frequentava a casa do outro. E eu sucedi esse homem, o nome dele era Silas. Mas eu peguei um vírus que é meio mortal, aliás, é mais mortal do que a Covid. Ele acontece em igrejas, em denominações, no governo, nas empresas. É o vírus de detona o seu antecessor, para você ser a salvação da pátria. Já ouviram isso, né? Agora chegou o cara que vai resolver o problema. Bom, eu peguei esse vírus e sempre tem uma turma para ajudar do lado. Não, realmente, fulano fez isso errado, e mais aquilo, e mais aquilo. Por mais que ele tenha errado, todo mundo vai errar, a gente amplia aquilo, amplifica aquilo. Bom, de cara, nós, tanto eu como a Raquel, mas aí eu estou puxando a coisa para mim, né? Eu fui o causador disso. Eu fiquei um ano, depois que eu assumi esse cargo, sem nem conversar com o Silas. Uma outra vez que encontrava, ô irmão, tudo bem? Deus te abençoe. Aí já comete o segundo pecado, que é a falsidade, né? Você queria dizer, eu quero pular no seu pescoço, te matar. Mas você diz, Deus te abençoe, falsamente. Nós morávamos no Rio nessa época, e aí Deus levou o Silas para Vitória. E assim a gente foi tocando a vida. Passou aquele primeiro momento, as coisas se acalmaram. E aí, depois desse primeiro momento, nós ficamos 10 anos nesse relacionamento extremamente superficial. De vez em quando encontrava e novamente, ô irmão, Deus te abençoe. Como é que está a família? Tudo bem? Aí Deus dá aquela olhada, como o Ari Veloso dizia, no senso de humor de Deus, ele diz, já que você não vai resolver, vou ter que te transferir para Vitória. Nesse tempo da nossa vida, mudamos para Vitória. Bom, Vitória, apesar de ser capital, tinha 200 e poucos mil habitantes na época, então é quase uma cidade do interior, todo mundo se encontra, se conhece, sabe onde está, etc. E aí fica mais constrangedor, né? Dá mais borboleta no estômago quando você encontra, agora eu sei que eu vou encontrar mais agora, né? E aí encontrava, mesma coisa, ô irmão, tudo bem, Deus te abençoe, vamos marcar qualquer hora para você ir lá em casa. Qualquer hora não existe na agenda, né? Mais 5 anos. 15 anos. Aí dá para vocês verem que eu sou cabeção mesmo, né? Como dizia um mentor meu. Bom, 15 anos depois, a gente estava no processo de discipulado na igreja e Deus começou a apertar. E chegamos finalmente num ponto que a gente estava trabalhando um material sobre mutualidade, que são aqueles mandamentos recíprocos no Novo Testamento, aqueles uns aos outros, né?
Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, cantem salmos e hinos uns com os outros, não devorem uns aos outros. As coisas fáceis da gente fazer, né? E aí Deus começou a me apertar. Tem alguém que você precisa perdoar, resolver e tal? Não, que isso, eu estou bem. Sou pastor. E foi apertando, apertando, até que um dia eu joguei a toalha e falei, eu tenho que ir lá resolver esse negócio com o Silas. Mas aí você começa assim, não, semana que vem, o mês que vem, né? E eu falei, vou chegar um dia em casa, tomar um banho, aí eu sento no sofá, faço aquela ligação longa, a gente conversa. E fui enrolando. Até que um dia, sem mais opções, né, a nossa igreja, sexta-feira era um dia assim, meio morto, eu estava lá uma sexta-feira, final da tarde, início da noite, tinha mais ninguém, eu estava indo embora, passando ali pela recepção. Quando eu viro, quem que eu encontro? O Silas. Silas, você é por aqui! Que surpresa! E naquela hora, o Espírito Santo dizendo, você quer resolver agora ou vou ter que jogar um raio na sua cabeça? Você veio para quê, Silas? Não tem mais ninguém? Não, era uma reunião, mas eu perdi a hora, mas mesmo assim resolvi passar aqui. Tá bom, melhor a gente ir lá para a sala de oração então. Preciso conversar com você. E aí fomos, conversamos, choramos, confessei meus pecados, pedi perdão. E o Silas tinha, eu digo tinha porque ele já faleceu há um tempinho atrás, tinha um coração desse tamanho de pastor, de servo, de tudo. E o Silas naquele dia fez a oração que eu precisava ouvir. Sabe quando você mata a barata, mas você está na dúvida se ela morreu mesmo, e aí você vai lá e dá mais aquela esfregada? Então, eu chamo essa oração do Silas da oração de barata para mim, eu era barata. Depois de tudo, 2 ou 3 horas de conversa, vamos orar, vamos, eu orei, ele pôs a mão no meu ombro e disse, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz, de forma dolorida, por causa desse pecado que o Josué acabou de confessar. Aí eu senti o peso da cruz nesse dia. Bom, resolvemos, depois eles voltaram a ir lá em casa, fizemos almoço e o abraço foi diferente. Mas eu tive um sucessor, que também pegou o vírus. Anos depois. Ele era bem mais jovem, era de outra geração. E aí um dia o pessoal lá na igreja, os jovens na igreja, eu era da equipe pastoral, eles falaram assim, a gente estava querendo convidar fulano para vir aqui, mas a gente sabe que vocês têm uns enroscos aí, né? Eu disse, convida o rapaz. Não sou eu que tenho que impedir, que travar esse negócio. Bom, ele demorou para aceitar, daí ele veio. Logo no primeiro dia a gente cruzou, deu borboleta no estômago, gosto de folha seca na boca. E eu lembro que eu virei para ele e falei, cara, a gente precisa conversar, né? Ele disse, sim. Acabou lá o culto do acampamento, nós sentamos, eu me lembro, mais ou menos às 9h30 da noite, e a nossa conversa durou até às 3h30 da manhã. Foi muito boa. Confessamos, choramos, oramos, resolvemos, etc. Mas quando eu estava acabando, eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma pergunta, é uma curiosidade, mas eu sei que você demorou para aceitar. Ele disse, é verdade, eu não queria vir e te encontrar. Eu falei, então, quando que você aceitou? E aí ele falou o dia e a hora. Ele falou, foi nesse dia, nessa hora. Eu disse, tá. Obrigado. Que dia e que hora foi? No mesmo dia e hora que eu estava sentado com Silas, resolvendo nossas pendengas de 15 anos. Coincidência? Você pode acreditar no que você quiser. Porque quando eu cheguei no quarto aquele dia, a Raquel já estava dormindo, eu falei, Deus, eu vou fazer um negócio agora que eu falo para ninguém fazer.
eu já entendi tudo, mas se tiver alguma coisa que o Senhor ainda quer dizer para mim, eu vou abrir a Bíblia agora aqui, eu não tenho forças, nem física, nem emocional, nem espiritual, estou no pó aqui, mas se tiver alguma coisa que o Senhor quer dizer, estou pronto a ouvir. E aí caiu lá no Salmo, que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí foi a cereja do bolo. Mas o Espírito Santo ainda deu uma completada. Ele falou, Josué, esse negócio estava enroscado em você. 15 anos. A partir de hoje, você, seu ministério, vão ser mais abençoados. O do seu antecessor também, o do seu sucessor também. E esse negócio estava enroscado em você. Bom, isso é só uma história, dentre tantas, sobre morte do eu. E é por isso que eu falei que o discipulado não é simplesmente um curso, uma classe. Vocês, como um pequeno grupo, vocês podem ajudar um novo crente a entender os primeiros passos da fé, mas ao longo da caminhada, ele vai olhar para você e falar assim, eu estou me inspirando em você. Até quando você erra, a forma como você conserta, eu estou me inspirando em você. E quanto mais o seu eu morrer, mais discípulos você vai poder fazer. Depois de algumas semanas, eu compartilhei isso no nosso grupo de discipulado. Falei, gente, aconteceu isso. E na medida que eu ia contando, eu vi uma menina chorando ali, o outro baixou a cabeça, o outro também estava triste. Eu falei, nossa, eu sabia que a história era de impacto, mas assim, tão profundo, né? Quando acabou, eu lembro que uma menina virou e falou assim, eu estou aqui na igreja, a nossa igreja era grande como a de vocês aqui, muitos membros. Ela falou, eu estou na igreja há 17 anos. Eu tive uma briga com uma pessoa 17 anos atrás. Eu entro pela porta lateral direita, a outra sai pela porta lateral esquerda e tem 17 anos que a gente não se fala, sendo membros da mesma igreja. Deus está dizendo que eu preciso ir lá resolver esse negócio. Um outro falou, a gente teve uma briga em família, tem 10 anos que a nossa família está enroscada, Deus está falando que eu preciso ir lá, e o outro. Naquele dia eu entendi mais o que é fazer discípulos. Deus falou assim, Josué, eu podia trabalhar cada um deles, mas quando eu consigo trabalhar em você, e as pessoas olham a sua vida, o que eu estou fazendo na sua vida, elas vão entender melhor o que é ser discípulo. Então, para a gente dar uma paradinha agora para o café, deixa eu orar para Deus dizer para você o que Ele quiser dizer agora, talvez uma aplicação diferente para cada um. Mas eu só queria orar pedindo que Deus falasse o que Ele precisa falar com você agora. Deus, aqui estão meus irmãos e irmãs, desejosos de não só liderarem um pequeno grupo, mas de fazerem discípulos. De verem a vida das pessoas transformadas. Mas a gente sabe que para isso, a nossa vida precisa ser transformada primeiro. Então, Pai, eu não sei o que o Senhor quer dizer para cada um aqui, mas eu sei que o Senhor está dizendo agora. Que cada um ouça, siga, obedeça, se submeta e caminhe com o Senhor, para que eles possam ser discípulos incríveis, e fazerem muitos discípulos. E isso traga um impacto nas suas vidas, nas suas famílias, nessa igreja e nessa cidade. Essa é a minha oração e o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Fé, cuidado, ensino, dedicação, acolhimento, encorajamento, relacionamento intencional, amor. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares. Discipule.